Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu vou mostrar para vocês hoje, enquanto surpresa no ateliê, é uma peça decorativa que ganhei de uma aluna muito querida. É uma mandala que ela fez todinha com retalhos e que cabe assim muito aqui no ateliê, que o meu trabalho com retalhos é algo que eu acredito bastante e que eu fiquei muito feliz ao receber. Está aqui, ela ficará um pouquinho mais para cima que eu não coloquei ainda. Então, Karen, muito obrigada por essa obra de arte que recebi de suas mãos. Sou muito grata por você fazer parte agora, um pedacinho de você aqui no meu ateliê. Gratidão! Hoje faremos um quilting reto e para isso tem algumas dicas que eu vou passar para você agora. O quilting, ele é algo que vai juntar a manta no tecido e daí nós formamos um sanduíche. E para que isso fique bem grudadinho, a gente faz o quilting, que nada mais são do que costuras que vão juntar a manta ao tecido de forma certinha para que não fique solto depois de uma lavagem, duas. Vai permanecer sempre coladinho e dá um aspecto lindo, fino na nossa peça. Então é isso que faremos agora. O uso da régua é importante nesta hora, porque às vezes eu percebo que algumas alunas marcam de 5 em 5, de 6 em 6, de 2 em 2, dependendo do espacinho que elas querem. E não é preciso marcar, fazer a marcação. A régua de patchwork nos auxilia demais nesse momento. Então essa dica eu vou passar para você que quer aprender a fazer um quilting reto para deixar sua peça linda. Então aqui eu tenho uma manta R1, cortei um pedacinho, sem medida mesmo, e um pedacinho de tricoline, escolhi o liso para que seja mais fácil de vocês visualizarem o quilting no tecido liso. Então, primeira coisa, nossa manta aqui R1, porque a R1 ela tem cola só de um lado, é o lado mais áspero dela. É aqui que nós vamos grudar nosso tricoline e vamos colocar direito do tricoline para cima e o avesso nós grudamos na manta com o ferro quente. Bom, então aqui eu já deixei a parte áspera, que é onde tem a colinha para cima, e vou grudar aqui. Então esse daqui é o direito do meu tecido, o avesso vai grudar na cola. Aqui o que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de passar o ferro. Por quê? Se ele encostar na cola, ele vai passar a cola para o ferro e daí fica horrível o nosso trabalho. Então, eu tenho que ir devagarzinho e não é para esfregar. Eu só coloco e deixo o calor do ferro trazer a cola para o meu tecido. Ah, Ju, eu não tenho facilidade em fazer isso sem deixar o ferro bater na manta. Então, a dica é, eu pego um paninho, esse daqui é um guardanapo, que eu já uso para isso, eu cubro a minha peça e daí eu coloco sem dificuldade nenhuma aqui, ó, porque daí eu sei que não vai grudar a cola no meu ferro. Ó, eu não aperto, tá? É bem levinho, porque senão o tecido estica. Tecido grudado na manta. Agora sim eu vou fazer o quilting. Caneta fantasma ou giz panda, que é o giz mágico que eles falam, que apaga também. Então, qualquer uma das duas ferramentas aqui, porque nós vamos desenhar aqui no direito da nossa peça. Então, não posso de jeito nenhum usar lápis, caneta do estilo Bic, nenhuma. É só esta caneta e este giz mágico, por quê? Depois que eu risco e faço o quilting, o calor do ferro apaga a marquinha deles. Então, como eu faço para usar? Eu vou usar um pouco a caneta e um pouco o giz. Vejam bem, aqui na minha régua eu tenho as marcações, ó. Daqui a aqui 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 e vai.
Essas marcações mais largas aqui, ó, em negrito, elas me mostram que eu caminhei de 5 em 5, 5, 10, 15, 20. Então, primeira coisa, eu tenho que escolher a distância que eu vou querer as minhas retas, porque esse quilting que nós faremos é o reto. Então, aqui, ó, vamos supor que eu quero fazer quadrados. Então, o meu quadrado será de 5 em 5. Uma coisa importante, quanto tem a minha peça daqui a aqui, ó? 20 centímetros. Então, se eu fizer de 5 em 5, fica ok. Vamos supor que eu escolha de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, sobram 2 centímetros aqui. Então, daí o que eu preciso fazer neste caso no meu quilting? Eu deixo 1 centímetro, que dá pra ver até aqui pela tábua, 1 centímetro. E daí sim, vai ficar 1 centímetro aqui e 1 centímetro de lá pra cá. Pra daí finalizar no 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aí vai ficar certinho, porque senão fica um pedacinho menor aqui e um maior lá. Essa é uma atenção que a gente tem que ter na hora de escolher a distância. O meu eu vou querer de 5 em 5. Então, como é que eu faço? Eu quero quadrados. Daqui aqui, ó, daqui até essa linha mais grossa, eu tenho 5 centímetros. Então, vejam só, eu alinho aqui no finalzinho e eu passo o traço aqui. Aí, o que eu faço? Tem gente que pega e vai medir de 5 em 5 aqui, não precisa, ó. É só, eu não marquei aqui? Aí, eu caminho com a régua e coloco essa linha grossa em cima do risco que eu já fiz. Então, eu tenho mais 5 aqui, ó. Da mesma forma, caminho com a régua. E aí, aqui, eu nem preciso colocar. Porque daí já tenho 5 aqui também. Da mesma forma, eu viro a minha peça. É aqui, ó, não vai dar, tá vendo? Eu tenho 22,5 que eu vou refilar depois. Então, eu tenho 22. Então, eu tenho que primeiro fazer, ó, um risquinho aqui de 1 centímetro deste lado. Aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês. E 1 centímetro aqui, ó. Certo? E daí sim, eu caminho de 5 em 5. Isso porque eu quero quadrados de 5. Vocês podem querer retângulos. Não precisa ser exatamente quadradinho, tá? Vocês vão ver que, ó, o meu risquinho aqui vai dar naquele risco que eu fiz. Errei aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ficou diferente ali. Então, é aqui, ó. Então, aqui está um quilting não, as marcações para um quilting reto, de 5 em 5. Aí, eu vou para a máquina. O ponto aqui, quanto mais largo, melhor. Na minha máquina, fica lindo no 4, então eu deixo na letrinha A no 4, porque eu tenho uma Janome 2008 e é nela que a gente vai fazer. Então, como eu faço? Eu começo do meio do trabalho, passo uma costura reta, aí eu viro e passo uma costura reta aqui. Aí eu venho para do lado e daí eu faço do lado. É sempre do meio para as laterais, do meio para as laterais. Por quê? Se eu começo daqui, o meu tecido, ó, ele vai empurrando e ele vai entortando a hora que chega lá. Fazendo no meio, ele já fixa a metade da minha peça, tanto aqui quanto aqui, e daí sim eu caminho para cá e faço aqui, aqui, depois aqui, aqui, fica perfeito. A agulha, na verdade, ela vai em cima da linha. Não é o pezinho que fica para cá, não. É a agulha em cima da linha, para fazer exatamente onde a gente marcou. Agora eu vou apagar esse aqui com ferro para vocês verem, ó. E daí eu vou marcar de outra forma. Às vezes fica uma marcaçãozinha meio branca, mas na hora que lava, sai. Então, agora o que é que eu vou fazer? Com o giz, para vocês verem. Da mesma forma, eu vou usar a régua como guia. Então, olha só, eu vou de pontinha a pontinha,
é o meu primeiro risco. Vocês vão perceber que com o giz ele fica um pouquinho mais largo do que a pontinha da caneta. Ó. Pontinha a pontinha. Da mesma forma. E agora nós vamos fazer losangos. De que jeito? Já tenho assim, e eu vou querer losangos de 3 centímetros. Ó. 1, 2, 3. Então, é aqui que eu passo. Caminho com a régua, mais 3 centímetros. É só alinhar certinho, ó. Então, na verdade, essa régua aqui, ela nos ajuda bastante na hora de olharmos e identificarmos aqui qual é o tipo de quilting que a gente quer, tá? Ah, Ju, eu não tenho. Daí você pode fazer na distância da sua régua, que também dá certinho. Sabe aquelas réguas escolares? É só você colocar e caminhar com ela também. Só que daí você não tem muita escolha do tamanho, né? Você faz na largura dela. Ó, então aqui nós temos assim. Agora a gente vira. Aí eu vou colocar aqui a medida de 3 em 3, ó. Da mesma forma aqui. E a hora que eu viro, eu tenho losangos de 3 em 3 centímetros. Fica lindo assim também. Antigamente se falava matelacê, fala até hoje, né? Mas o quilting nada mais é do que isso, né? Da gente colocar aqui uma costura para ficar mais bonita a nossa peça. Então essa é uma outra forma e agora eu vou mostrar para vocês uma terceira. E daí eu vou para a máquina. Então lembrando que a agulha é em cima do risco. E sempre assim, essa costura primeiro, depois esta, e daí vem uma lateral aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Você pode até caminhar por aqui para fazer, ó. Venho aqui, caminho, venho aqui, caminho até aqui para passar nessa do meio, vou caminhando por fora. Então, agora eu vou apagar esta, depois a marquinha que fica sai ao lavar. Então, essa daqui que eu vou fazer agora é a que eu vou para a máquina depois para mostrar para vocês. Vejam bem que depende muito de como você vai fazer a peça. Se a minha peça for exatamente a largura dela aqui e o comprimento aqui, fica mais interessante em pé do que deitado. Se for assim, fica mais interessante assim. Porém, quando a gente vai fazer quadrado, losango, aí tudo bem a gente fazer os riscos e depende muito do gosto da pessoa também. Se quer dar mais uma ideia de amplitude, assim, de ser mais alta, aqui. A gente faz na vertical e se não, pode ser na horizontal também, tá bom? Então aqui, como depois eu vou fazer uma peça e será assim, eu vou marcar na vertical aqui. Então aqui, olha, que eu quero mostrar para vocês. Que não tem problema se a nossa faixinha for assim, ó. Que às vezes fala, ah, mas é só de 5 em 5, de 4 em 4? Não. Aqui de 2, aqui eu vou marcar de 1, ó. Depois eu posso marcar uma mais larguinha de 4. Aí eu volto na de 1. Volto na de 2. E você pode inventar. Por isso que a nossa costura é uma costura que tem a palavrinha criativa junto. Você pode usar da forma como você quiser. Fazendo com capricho, as costuras sendo retinhas, não tem como dar errado. Ó, é assim que eu vou fazer o quilting dessa peça. Agora a gente vai para a máquina que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, olha, a agulha bem em cima da linha. Número 4, que é o meu ponto aqui. Letrinha A, que é o ponto reto. Baixo. Olha, a agulha então bem em cima da linha. E vamos. Aqui, olha o que eu disse, que a gente pode. Levanta, vira.
caminha. Ó. Bem em cima da linha que fizemos. Vejam bem que aqui o meu tecido está menor que a manta. Por quê? Quando nós fazemos o quilting, e dependendo do quilting ele fica mais acentuado, o nosso tecido caminha para as laterais. Então, se não tem a manta, aí quando a gente for fazer a peça que a gente escolher, ele fica como? Sem a manta. Aí dá defeito na peça. Então, o tecido sempre menor que a manta. 1 centímetro está ótimo. Agora ela está com a marcação ainda, ó, aqui eu saí, tá vendo? Agora a gente vai passar o ferro, tem que passar bem certinho, o ferro tem que estar quentinho, porque senão ele não tira, tá? Cuidado para não pegar na mantinha. Essa daqui é a marcação do giz que sai depois da hora que lavarmos. Então essa peça aqui é uma pecinha piloto que eu fiz para mostrar para vocês como poderíamos fazer as marcações. Por isso eu usei com caneta, com o giz, e daí eu fiz o último aqui e quiltei. Vocês, lógico que não vai ter esse monte de marcação, porque vocês pensem antes de fazer as marcações no tecido. E aí sim, pensou, risca, monta o projetinho na cabeça, pensa, risca e já quilta. Não vai ter marquinha nenhuma no tecido, a não ser a marcação que você fez e passou a costura em cima. Olha, aqui tem um exemplo de um tecido que não está na manta, eu só vou mostrar o tecido para vocês. Percebam que ele já tem as marcações aqui. Então, vocês não precisam desenhar, vocês podem passar o quilting exatamente em cima das marcações que tem o tecido. Esse que eu vou mostrar agora é o próximo vídeo que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer o quilting nessa peça? Esse tecido é linho, é um tecido mais fino, vou fazer uma carteira. Então, onde eu vou passar o quilting? Para ele não ficar todo marcado. Eu vou passar exatamente em cima dos cabinhos. Então, na verdade, nem vai parecer que eu fiz o quilting, mas eu fiz exatamente em cima dos cabinhos. Então, se você quer ver como ficou essa peça, espere o próximo vídeo. Lembrando que o quilting, além de deixar a peça mais bonita, mais fina, ele é para juntar o tecido na manta. Então, o desenho você escolhe como fazer, analisa como fica melhor, se vai ficar mais de uma forma mais fina o trabalho, ou se pede um quilting mais exagerado para ficar mais interessante. Geralmente, quando a gente faz com tiras de tecido, o quilting exatamente em cima das costuras fica lindíssimo. Nesse daqui, como é algo mais clean, então eu vou fazer só nos cabinhos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima!